Igreja do Senhor Jesus Cristo, presente aqui no templo, presente em todos os lugares nos acompanhando pela internet, abra as tuas Bíblias no livro do evangelista Lucas, no seu capítulo 13. Nós leremos dos versículos 31 ao 35. Assim escreveu o servo do Senhor. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe: retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Ele, porém, lhes respondeu: ide dizer a essa raposa que, hoje e amanhã, expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha ajunta os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, e em verdade vos digo que não mais me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que venha em nome do Senhor. Que Deus nos abençoe. O título da minha meditação é Agir hoje, amanhã e depois de amanhã, baseados nessa palavra forte do Senhor Jesus Cristo, destacando este versículo poderosíssimo, que é o versículo 33, que diz: importa, porém, caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Para introduzir a nossa prosa, eu quero começar afirmando que o medo vai tentar, de todas as formas, paralisar você. É isso que o medo faz. Ele tenta te paralisar, e ele vai usar vários recursos disponíveis nas tuas emoções, nos teus pensamentos, para tentar transformar você numa pessoa apática, numa pessoa dominada, numa pessoa letárgica. Veja, já aconteceu de em determinado momento alguém falar para você: cuidado, não vá por esse caminho. Quem já ouviu isso? Cuidado, não vá por este caminho. Não passe por esta rua. Não entre naquele bairro. Talvez você tenha ouvido: melhor parar com isso pode dar muito errado, né? Eu acho que todos nós já ouvimos uma coisa ou outra nesse sentido. Foi exatamente isso, nesta passagem que vos li, que fizeram com o Senhor Jesus. Jesus estava cumprindo aquilo para o qual Deus o havia designado, e veio lá o recadinho: não vá por este caminho, isto pode não dar certo. E o recado dessas duas afirmações, dessas duas advertências, veio neste sentido: Herodes quer te matar. Ora, este recado realmente nos deixaria com muito medo. Não vá por este caminho, não faça isso, porque se você fizer isto, se você for por aquele caminho, haverá ali alguém esperando você para tirar a sua vida. Foi isso que Jesus fez. E diante do medo, diante desse anúncio, desse alerta, qual foi ou que tipo foi a resposta de Jesus? Vamos considerar que Jesus, nos 33 anos aproximadamente que ele viveu neste mundo, ele viveu num corpo absolutamente humano, com todas as necessidades que eu e você temos. E se não fosse assim, o sacrifício dele não teria sido válido. Então, sim, Jesus sentia medo. Sim, Jesus tinha problemas com ansiedade. Sim, Jesus às vezes pensava na dor que ele poderia sentir
E claro, Jesus estava muito apreensivo com aquilo que o esperava no final da caminhada. Entretanto, qual foi a resposta de Jesus diante desta ameaça clara, declarada e incisiva? Herodes quer te matar. A resposta de Jesus foi firme e cheia de propósito. Jesus disse: importa caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã. Jesus não foi paralisado pelo medo, embora muito provavelmente o sentisse. Jesus não negociou o seu chamado. Jesus não colocou um contraponto dizendo assim: mas tem alguma forma da gente amenizar essa situação? Tem alguma outra forma de eu fazer a vontade de Deus que não me cause um prejuízo como esse, de pagar com a própria vida, um preço altíssimo, que talvez todos nós aqui questionássemos? Jesus não negociou, absolutamente. Jesus não abriu mão de obedecer o mandamento de Deus, que era anunciar a palavra de Deus. Jesus foi incisivo. Diante daquela ameaça, ele preferiu ver-se cumprindo a missão dada a ele pelo Pai. E essa deve ser a nossa atitude, a minha atitude e a tua atitude nesta vida para a qual Deus nos chamou sobre a face da terra. Nós precisamos agir hoje, nós precisamos agir amanhã e nós precisamos continuar agindo, eu e você. Porque todos nós e cada um de nós temos um chamado, cada um de nós tem um caminho a ser seguido. Como comunidade, sim, mas nós não vivemos em comunidade o tempo todo. A maior parte do tempo nós somos representantes do Senhor Jesus Cristo na nossa individualidade, nos nossos relacionamentos, naqueles momentos em que o restante da comunidade não nos está vendo, onde nós só estamos sendo vistos pelo próprio Deus e pelos inimigos do Evangelho. Neste momento, nós somos requisitados a termos ali diante da nossa mente, diante do nosso propósito, o caminho para o qual nós fomos chamados. Hoje pela manhã, eu conversei com os meus catecúmenos, que compareceram à aula, a primeira aula de catecúmeno, um assunto que já discutimos aqui em outros domingos. O Senhor não chama ninguém para esquentar banco de igreja. Então, se a sua espiritualidade se resume a estar ao culto de domingo à noite, tem alguma coisa errada que não está certa. Você não foi chamado só para isso. Você não foi chamado para estar no culto de domingo à noite e acabou a sua espiritualidade. Longe disso, muito longe disso. O Senhor te chamou porque Ele tem um propósito com a tua vida. E tem alguma missão que está sendo esperada para conclusão e depende da sua participação ativa. Todos nós temos o nosso caminho. Jesus sabia o que tinha que fazer e seguiu em frente com aquilo que ele tinha que fazer. Os fariseus trouxeram uma ameaça para Jesus, mas Jesus não se intimidou, porque Jesus sabia que tinha essa jornada a cumprir. Ele tinha um destino, Jerusalém. E quando se fala que em Jerusalém, o destino de Jesus em Jerusalém era morrer por mim e morrer por você, para que hoje nós estivéssemos aqui adorando o nome de Deus, para que depois hoje nós estivéssemos aqui fora da comunidade judaica como gentios, alcançando, recebendo a salvação do nosso Deus. Então, quando nós sabemos o que Deus nos chamou para fazer, nada pode nos parar. Mas percebam o que eu acabei de falar. Quando nós sabemos o que Deus nos chamou para fazer, nada pode nos parar. Agora, para quem não sabe o caminho, qualquer caminho serve. Aí entra aquela observação do apóstolo Paulo: nós nos tornamos meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina, porque não sabemos o caminho, não sabemos o que o Senhor queria com as nossas vidas. Mas quando nós sabemos o que Deus quer com a nossa vida, e quando nós sabemos, temos consciência de que o relacionamento de Deus é conosco individualmente,
que Deus chama você pelo teu nome, que Deus não trata você como boi de boiada, que você tem uma importância, uma significância específica para Deus, no reino de Deus. Quando você tem esta consciência, você não pode ser paralisado pelo medo, embora você o sinta. O medo não pode parar quem tem fé, porque quando nós temos medo, mas nós temos fé, vai com medo e tudo. E por que o medo não nos paralisa? Porque nós sabemos quem está conosco, e nós sabemos que quem está conosco é infinitamente maior do que a razão do meu medo. Nenhum obstáculo vence quem já decidiu caminhar, nenhum obstáculo vence quem decidiu seguir Jesus Cristo, nenhum obstáculo. O frio não vence, a chuva não vence, o pneu do carro furado não vence, a briga com a esposa, com o marido não vence. Nada vence quem já decidiu caminhar no Evangelho do Senhor. Nada pode tirar a vida e a atenção de uma pessoa que já se entregou. O problema é, meus irmãos, o problema é que muitos cristãos hoje não têm noção do seu chamado. Ou seja, eu posso transformar isso numa colocação mais simples, mais fácil de ser entendida. A maioria dos cristãos hoje, para eles falta decisão. Falta decisão, só isso. A maioria da cristandade, hoje em dia, infelizmente, não tomou uma decisão por Cristo. Não sei se vocês viram as imagens de há poucos dias. Teve uma eleição num país aí e estão perseguindo a minoria cristã e estão anunciando essa perseguição como se fosse uma questão social, quando não, é uma perseguição religiosa. É um país que não é cristão e estão perseguindo os cristãos, e foram divulgadas fotos com os cristãos com a boca costurada. Então o que falta para a maioria dos cristãos é decisão, é tomar a decisão de dizer assim: eu sou filho do Deus Altíssimo, não sou filho do cão, não sou filho do mundo e não sou bastardo. Sou filho, sou filha do Deus Altíssimo, e é assim que eu preciso me colocar diante do mundo, é assim que eu devo ser visto pelo mundo. Mas a falta de decisão faz com que eu perca a identidade, faz com que eu não me pareça com nada, ou que eu me pareça com qualquer coisa menos filho do Deus Altíssimo. Veja, o IBGE anuncia que a metade ou mais da metade da população brasileira é de evangélicos. Se 1/3 da população do Brasil fosse de evangélicos verdadeiros, esse país seria outro. Seria outro. Porque o evangélico, o protestante, o cristão, ele tem novidade de vida. E segundo a palavra de Deus, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que tinha uma vida promíscua não a tem mais. São pessoas transformadas que passaram por um novo nascimento, são novas pessoas, e novas pessoas têm um estilo novo de vida. Por isso eu disse agora há pouco, que se nós nos apresentamos hoje diante do Senhor, sendo a mesma pessoa de há uma semana, tem alguma coisa muito errada que não está certa. Se nós não estamos melhorando na nossa santificação, na nossa moral, na nossa comunhão com Deus, tem alguma coisa muito errada que não está certo. Então, quem tem um chamado, tem um caminho. E se você que está aqui hoje me ouvindo tem um caminho, deixa eu te dizer uma coisa: segue em frente. Não olhe para os lados, não olhe para as pessoas, não olhe para as opiniões. Se você for prestar atenção em opinião, você vai endoidecer. Se você perguntar para 10 pessoas, serão 10 opiniões diferentes. E destas 10 opiniões diferentes, pelo menos 9 vão ser contra Deus. Esse é um comportamento natural do ser humano caído, estragado, quebrado, ser contra Deus. Então você vai pedir opinião para quem é contra Deus?
Uma vez eu li uma frase, não sei onde, que me impactou. Aquele dia eu passei o dia inteiro fritando o meu cérebro, e a frase dizia assim: como você quer ser agradável a um mundo que matou o teu Senhor? Aí de novo, não tem alguma coisa muito errada que não está certo? Como eu posso querer agradar pessoas que mataram o meu Senhor? Então é questão de posicionamento, é questão de identidade. Então, quando nós temos um caminho, não olha para os lados, siga em frente. Uma segunda lição: cada dia é uma oportunidade de cumprir o propósito que Deus nos deu. Cada dia é uma oportunidade incrível para cumprir o propósito que Deus nos deu. Jesus não postergou a sua missão, ele avançou dia após dia, mesmo sabendo que no final da sua caminhada, inevitavelmente estaria esperando a cruz. Ele disse: importa caminhar hoje, mas não só hoje, importa caminhar amanhã, mas não só hoje e amanhã, importa caminhar depois de amanhã. Jesus viveu cada dia com propósito. Ele não esperou um momento perfeito para servir a Deus, para obedecer a Deus. Ele não adiou a sua missão em um único minuto. Em momento nenhum ele pediu para Deus esperar um pouquinho. Nunca. E volto a lembrar, Jesus estava num corpo com as mesmas limitações que eu e você. Um corpo que sentia sede, sentia frio, sentia calor, sentia medo, tinha fome, sentia dores, com certeza teve desarranjo intestinal. Tudo que nós temos, Jesus teve também, mas nunca postergou nenhum minuto. Jesus viveu cada dia com propósito. Diferentemente de Jesus, muitos de nós esperamos um amanhã ideal. Não, hoje não dá, amanhã talvez seja um dia perfeito. Deixa eu resolver alguns problemas, tem algumas pontas soltas que eu preciso amarrar, tem algumas pessoas pecaminosas com quem eu tenho relacionamentos e eu preciso dar um jeitinho de, com muita simpatia, afastar essas pessoas. Aí então depois eu posso me dedicar a Deus com exclusividade. Não existe um amanhã ideal para agir. Jesus nos ensina a viver o propósito hoje, agora, já, sem adiamentos, sem procrastinar, sem deixar para depois. Não espere o momento perfeito para perdoar. Hoje a Ritinha e eu vimos uma cena que só não é espantosa, porque faz parte do comportamento do ser humano caído, quebrado, longe de Deus. Nós estávamos esses dias recebendo uns tios em casa, e esses tios foram visitar um primo aqui de perto, primo meu, sobrinhos dele também. E da última vez que esses tios estiveram visitando esse primo encharcou o caneco com álcool, que eu não consigo entender até hoje qual o benefício que o álcool traz para o ser humano, mas tudo bem, cada um. E esse primo, ele estava fora de si, estava descontrolado, porque se embriagou, bebendo. E aí ele desrespeitou os tios, estragou com a tarde da família toda, fez aquela cena que todo bêbado gosta de fazer, e ficou esse relacionamento estremecido por 6, 7, 8 anos, mais ou menos, até agora. E aí os tios estavam em casa e receberam um áudio. O áudio do primo, pedindo perdão por aquela cena de há 8 anos. Olha, me perdoa, isso e aquilo. Aí eu comentei com a Ritinha, mas eles estiveram juntos ontem. Por que ele não pediu perdão ontem? Ou por que não pediu perdão no dia? No dia talvez não conseguisse porque estava bêbado. Mas por que não pediu perdão ontem? Porque teve que ser hoje e por áudio. Porque nós ficamos esperando o momento perfeito para perdoar. E principalmente porque nós queremos perdoar a pessoa que nos perdoa também.
Porque nós usamos a falta de perdão para fustigar a pessoa a quem poderíamos conceder perdão. Nós usamos o perdão para punir a pessoa que está esperando perdão. Às vezes, a pessoa que está precisando do nosso perdão nem sabe que precisa ser perdoada, mas eu acho que ela precisa ser perdoada por mim. E eu fico sonegando o perdão como se eu estivesse fazendo aquela pessoa sofrer, quando na realidade o sofredor sou eu. Sou eu que tenho as minhas orações impedidas diante de Deus. Sou eu que tenho um péssimo exemplo para as pessoas que convivem comigo. O pecado é todo meu. O pecado não é da pessoa que eu ofendi. Se eu provocar raiva em você e você sentir raiva, o pecado é teu, porque a raiva está no teu coração. Você é responsável pelos teus pecados. Então, se existe alguém a quem você deva conceder perdão, ainda que a pessoa não saiba que precisa ser perdoada, libere esse perdão. Não espere o momento certo para perdoar, não existe momento certo para perdoar. O momento é agora, é neste exato minuto em que você está ouvindo isso. Não use o poder de perdoar, porque alguém me disse uma vez, melhor é estar na posição de perdoar do que na posição de pedir perdão. Relativo. Porque a pessoa que serve o Senhor Jesus Cristo não nega perdão. A pessoa que está com o Senhor Jesus Cristo não retém consigo perdão. A pessoa que tem o Senhor Jesus Cristo sequer lembra das ofensas que sofreu. Ela considera o sofrimento de Jesus muito maior que os seus próprios. Então não espere mais o tempo para fazer o que Deus te chamou para fazer. Deus está te chamando para alguma coisa nessa vida. Você não está aqui somente para fazer peso sobre a terra. Não é isso para que Deus te chamou. Ele tem uma missão para você. Você não enjoou ainda de ouvir o Espírito Santo falar no teu ouvido? Você não se cansou? Vai ficar até quando esse joguinho de fazer de conta que não está ouvindo? E aqui está você novamente ouvindo que Deus está te chamando. E você vai postergar de novo? Você vai esperar o momento perfeito? Você vai esperar o momento de que venham pedir perdão para você? Ó, Sua Alteza magnânima, me perdoe. Agora sim, agora está do jeito que eu gosto, agora eu vou. Que arrogância! Que arrogância! E arrogância também é pecado. Que altivez! E altivez também é pecado. Bem-aventurados mansos, bem-aventurados humildes. A sabedoria do mundo é loucura para Deus. A sabedoria de Deus vai na contramão dos princípios humanos. Então, até quando? Não deixe chegar o tempo perfeito para você fazer aquilo para o que Deus está te chamando. A obra do reino de Deus acontece enquanto caminhamos. Você está sendo chamado para ser filho de Deus. Você está sendo chamada para ser filha de Deus enquanto você está indo ao supermercado. Enquanto você caminha para o teu serviço, e lá no supermercado, e lá no teu ambiente de trabalho, o Senhor também espera que você seja um representante digno da altura do Senhor. Em terceiro lugar, nenhuma ameaça pode parar quem anda no centro da vontade de Deus. Nenhuma ameaça pode parar quem anda no centro da vontade de Deus. Vocês já estão cansados de ouvir eu falar da minha afinada avó, a avó Tunina, por quem eu era caído de amores. E no dia que eu decidi fazer a minha profissão de fé, ela que era a pessoa mais influente na minha vida, me disse: Dude, é meu apelidinho, mas é só para minha avó, vocês não se atrevam a repetir esse apelidinho. Dude, não passa para a lei dos crentes. Se você passar para a lei dos crentes, talvez você nunca mais saia. Louvado seja Deus. Algumas décadas depois eu celebrei a bodas de ouro da minha avó como pastor ordenado. Nenhuma ameaça para quem anda no centro da vontade de Deus. Escolhe
Você vai para a igreja? Vai cuidar desse negócio de reino de Deus? Ou eu? Sabe qual tem que ser a sua resposta? Fica aí que eu estou indo. Nenhuma ameaça para quem sabe a vontade de Deus e quem está no centro da vontade de Deus. O medo que Herodes tentou provocar em Jesus não podia parar Jesus, porque ele andava sob a direção do Pai. Jesus não ignorou as dificuldades. Ninguém está pedindo aqui que você ignore as dificuldades. Ninguém está pedindo aqui que você tenha a insensatez de ignorar as dificuldades que existem para ser filho ou filha de Deus. Mas Jesus também sabia que nenhuma ameaça seria grande o suficiente para tirar a sua vida dos caminhos de Deus. Nada pode tirar a vida de alguém que sabe que Deus tem o controle da sua hora certa. Ou você acha que vai morrer na véspera? Ou você acha que vai passar um dia a mais do dia em que o Senhor vai te chamar? Ou você acha que o Senhor vai te chamar e você vai dizer, agora não, tem que resolver uns negócios aqui, vamos conversar sobre isso amanhã. Não existe essa possibilidade. Então, se você sabe que o Senhor está no controle da tua vida, o que é que pode parar com você? Parar você? Quem anda no centro da vontade de Deus não é refém do medo, dos diversos medos. Medo de desagradar, medo de ser inconveniente, medo de ser chato, medo de ser carola, medo de ser crente. E aí tem o crente secreto, né, que ninguém pode saber que ele é crente, ele não carrega a Bíblia, ele não posta nada na sua rede social de igreja, de fé, essas coisas. Ele reposta outras coisas escandalosas, mas de Deus não, porque ele não pode ser descoberto que ele é um crente. Então, quem tem a noção do chamado de Deus, não pode andar vacilante na sua caminhada. Quem anda no centro da vontade de Deus não é refém de ninguém, de ninguém. Quem anda no centro da vontade de Deus não é refém da esposa, não é refém do esposo, não é refém do pai, não é refém do filho, não é refém da mãe, não é refém do diabo, não é refém da sociedade. Não somos reféns de ninguém, menos ainda do pecado que tenta nos escravizar. O inimigo, ele pode até tentar nos assustar, e ele vai fazer isso, ele vai tentar assustar você, mas ele não pode frustrar os planos de Deus para a tua vida. Ele pode assustar você, mas frustrar o que Deus tem preparado para você, jamais ele consegue fazer isso, porque nunca nenhum olho viu, nem ouvido ouviu o que o Senhor tem reservado para aqueles que o amam. A segurança do cristão não está na ausência de perigo, mas na certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Eu estou usando aqui a palavra perigo, mas você pode substituir essa palavra por qualquer outra. A segurança do cristão não está na existência de um problema de família, ou na ausência de um problema de família. Não está no medo do desemprego ou na ausência de emprego. Absolutamente. A segurança do filho de Deus e da filha de Deus está em se convencer e viver a certeza de que Deus está no controle de absolutamente todas as coisas. Todas as coisas. Cada fio de cabelo da tua cabeça está contado. Então não há nenhum motivo plausível para você puxar os freios de mão e querer se atirar nos braços do pecado. Se Deus te chamou, meu irmão, se Deus te chamou, minha irmã, Ele te sustenta. Então avança, continua no caminho, não confia nas tuas próprias forças não, que não dá certo. Vai em nome de quem te levantou, vai em nome de quem te chamou, e realize o trabalho grandioso que Ele espera e fará com que você realize. Concluindo, Jesus nos ensina
que o reino de Deus é movimento. O reino de Deus não é letárgico. O reino de Deus não é paralisado. O reino de Deus não é feito de daqui a pouco. O reino de Deus não é feito de amanhã, quem sabe. O reino de Deus não é feito de hoje, não. O reino de Deus não é feito de agora, não dá. O reino de Deus é ação, é decisão o tempo todo, é renúncia o tempo todo. E o teu perfil cristão, quiser anotar isso, pode anotar. Se não quiser anotar, pega na live depois. O teu perfil cristão será delineado pelas renúncias que você faz. Esta é a sua estatura de cristão. Essa é a sua estatura de cristã. A sua estatura, a régua que te mede, é medida pelas renúncias que você faz, muito mais pelos não que você dá ao mundo do que pelos sim. Hoje é dia de agir. Hoje é dia de agir. Não adie a sua obediência. Não adie. Adiar a obediência a Deus é como brincar de roleta russa. Né, Zé? O Zé sabe o que é brincar de roleta russa, né? Pega o revólver é aquela arma que tem tambor. Se não tem tambor, é pistola. Então você deixa todas as câmeras vazias e coloca só uma bala, um projétil. E aí você gira assim, fecha o tambor. Aí você coloca no ouvido e puxa. Isso é brincar de roleta russa. Não acertou? Vai de novo. Não saiu de nada? Não saiu nada? Vai de novo. Isso é brincar de roleta russa. Se for um tambor com 6 tiros, uma hora vai disparar. Nem que seja na 6ª vez que você apertar o gatilho. Então, para de confiar no amanhã. Pode ser que o amanhã não exista para você. E aí você vai chegar diante do Senhor, que explicação que você vai dar? Eu estava esperando mais um diazinho para ser fiel a Ti. Persevere na caminhada, persevere. Deus garante você. Depois de amanhã, ainda haverá trabalho a fazer. Nunca pare no meio do caminho. O que está paralisando você? Pode até mudar o slide, que aí o pessoal vai ter uma visão melhor do que eu estou falando. O que está paralisando você? É o medo? É o medo que te paralisa? O que paralisa você? É a dúvida? Eu posso, com muita tranquilidade, te ajudar nesse sentido. Não é o medo que te paralisa, nem é a dúvida. Porque se você tivesse medo, você não estava aqui hoje. E se você tivesse dúvida, você também não estaria aqui hoje. O que está paralisando você então? Pressões externas? Se você estivesse prestando atenção às pressões externas, você também não estaria aqui hoje. Resta então, talvez, considerar que o que tem paralisado você é a falta de decisão. É decidir. É renunciar àquilo que tem que ser renunciado. É olhar para Deus e dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. A palavra de Jesus para você hoje, meu irmão, a palavra de Jesus para você hoje, minha irmã, é simples. Caminhe. Caminhe. Consegue, Duda, colocar o próximo slide? Travou aí? Travou? Depois eu posto para vocês no grupo, tá? Para vocês terem acesso a essas coisas. Ali, chegou. Então vamos ler juntos comigo? Hoje, amanhã e depois de amanhã. Então, caminhe, meu irmão, caminhe, minha irmã, que Deus nos abençoe.